Olá a todos meus irmãos que estão conosco, que bom estar aqui novamente para mais uma historinha de hoje. Você sabia que existe uma doença que faz com que as pessoas fiquem feias? É isso mesmo, em um mundo cheio de filtro nos celulares, em que as pessoas se preocupam em estarem bem apresentáveis, causa um impacto muito grande saber que existe algo que está fazendo você a cada dia ficar mais feio. Escute essa história e você vai entender o porquê. Há muito tempo, quando Leonardo da Vinci resolveu pintar a sua famosa Santa Ceia, como todos os pintores famosos pintaram, ele queria que a sua obra fosse a mais bela já feita, um marco na história da pintura. Por isso ele não teve pressa, teve ainda o capricho de procurar modelos no meio do povo, para representar as figuras de Jesus e dos apóstolos. Não foi fácil encontrar o modelo para Jesus. Encontrou-o em uma igreja, em um dia de domingo, um homem de belas aparências, másculo, apesar dos longos cabelos, um nariz judaico, um semblante que irradiava a nobreza. Os outros apóstolos vieram logo após. Um senhor que consertava fechaduras e chaves parecia ser perfeito para ser São Pedro. Um bancário judeu lembrava Mateus. E um coroinha da missa foi o pequeno João, o evangelista. E Tomé, esse Tomé foi o tio dele, que desconfiado era só o apelido, não acreditava em ninguém. Teve o Simão Zelota, esse foi o convidado, um policial, para representar o espírito aventureiro do apóstolo, e assim por diante. Com o tempo, toda a cidade já começava a se perguntar sobre a obra que Da Vinci havia começado há alguns anos, e a cada dia estava mais próxima de terminar. Um dia, após alguns anos em que havia começado o serviço, faltava ele, o discípulo traidor, o apóstolo sinistro Judas Iscariotes. Leonardo da Vinci havia deixado-no por último porque era a tarefa mais repugnante da sua obra artística, e como não haveria outro jeito, foi procurar um modelo para Judas, o que não foi difícil. Em cada sarjeta encontrava um monte, mas resolveu procurar um que retratasse todos os vícios humanos: a covardia, a revolta, a luxúria, o cinismo, a hipocrisia. Um dia, avistou um homem em uma sarjeta. Foi logo convidado e tão pronto aceitou, em troca de algumas moedas, na certa para a bebedeira. No mesmo dia, começaram o trabalho e não precisou de nem dar um banho nele. Quanto mais natural, melhor. O difícil foi o cheiro insuportável no seu ateliê, mas tudo bem. Leonardo iniciou o esboço, como um grande artista que era, foi logo notando os traços em seu desenho, que ele já conhecia, e que surpresa sua. Por isso perguntou ao homem se ele já havia pousado antes para alguns de seus trabalhos. Disse o homem: "Eu acho que o senhor me pintou há alguns anos atrás. Me lembro que me pediram para que eu fosse um modelo para um quadro do senhor. Parece que o senhor fazia uma Santa Ceia." "E que personagem o senhor era?" perguntou Da Vinci. "Ah, eu me lembro, eu acho que eu era o Cristo." Que espanto para Leonardo! Era de fato o mesmo homem, que antes era de belas aparências, másculo, apesar dos longos cabelos, rosto judaico e um semblante que irradiava a nobreza. Que surpresa! A depravação havia mudado aquele homem completamente. Aquele que tinha a aparência do próprio Senhor, sob o peso do pecado, havia ficado com o semblante de Judas. Assim faz o pecado conosco. Destrói a imagem de Cristo que possuímos. O que de mais belo podemos ter, a graça de Deus. O pecado é uma realidade que todos podemos enxergar suas mais sérias consequências. Como ele pode deixar a alma feia? Basta você perceber nos bares quão grande é a feiura dos bêbados e escravos dos vícios. Ou como estão consumidos pelos vícios tantos irmãos que nas drogas fazem um papel ainda mais feio. Roubam, gastam para comprar o produto e depois gastarão para ficar livres dele. Como é asqueroso o olhar de uma pessoa impura. Até nos inquieta por imaginar os seus pensamentos libertinos. As pessoas têm medo de muitas coisas. Tem os que possuem pavor das doenças, de vírus, da miséria, de infortúnios da vida. Mas poucas vezes vamos ouvir falar daqueles que têm medo do pecado e as suas malditas consequências. Aqui me faz pensar no seguinte: iríamos desmaiar se pudéssemos ver como fica a nossa alma no pecado. Iríamos correr de espanto, amedrontados, toda vez que olhássemos no espelho.
Uma vez uma pessoa desprovida de beleza e muito vaidosa olhou no espelho e perguntou: espelho, espelho meu, existe uma pessoa mais bonita do que eu? Iríamos nos assustar muito se pudéssemos ver a nossa alma no estado do pecado mortal. Uma coisa medonha, porque veríamos um desses personagens de filme, de terror, um zumbi, aquela coisa morta, que está caminhando no meio dos outros e se decompondo. Não se deixe enganar. Vamos tentar mostrar para você o pecado como algo super tranquilo, uma coisa da moda, algo bonito, sem consequências. Nunca vão lhe faltar pessoas para lhe convidarem ao vício. Só que eles não te falam que ninguém vai estar perto de você quando um dia você estiver como esse Judas da historinha, na sarjeta da vida. Porque o pecado é morte e ele vai destruir o que mais belo você possui, a presença de Deus. O demônio inventou o pecado para apagar a beleza de Deus em nós, para nos deixar irreconhecíveis do projeto original. Não deixemos a obra de Deus perder o seu encanto, ser poluída pelas marcas do pecado. Mas com uma boa confissão e arrependimento, Deus nos pode restituir a nossa beleza original. Não importa o tempo que tenha passado, Deus enxerga por detrás da nossa cara feia de Judas o seu rosto belíssimo. É isso, meus irmãos, espero que tenham gostado desse vídeo e se inscrevam no nosso canal e envie para outras pessoas. Até mais!